Se você quer aprender como jogar igual o Haaland, se você quer melhorar a forma como você joga futebol, se você é um centroavante, quer fazer mais gol e também, se você não é um atacante, mas admira a forma como o Haaland, nesse vídeo aqui eu quero fazer uma análise junto com vocês e demonstrar 3 características que o Haaland tem que fazem com que ele consiga se destacar dentro de campo e ser um dos melhores jogadores do mundo. Por isso, se você quer melhorar a forma como você joga futebol, vem comigo para mais tutorial da FUT. Primeira característica que eu acredito que faz com que o Haaland consiga se destacar dentro de campo e ser um dos melhores jogadores do mundo é a sua capacidade de posicionamento tático e a sua inteligência tática, o seu posicionamento dentro de campo. Óbvio, o Haaland é um atacante, essa dica ela serve para atacante, mas ela serve também para quem não é atacante, independente da posição que você joga. Busque, de uma forma bem resumida, sempre melhorar o seu posicionamento dentro de campo. Quanto mais inteligente taticamente você for, mais você vai conseguir se destacar dentro de campo. Mais fácil vai ser para você receber uma bola, mais fácil vai ser para você tentar um drible, você vai conseguir criar muito mais jogadas. Seja ela defensiva, por exemplo, um zagueiro que se posiciona bem, ele consegue roubar a bola muito mais fácil. Um meia que se posiciona bem, que sabe se posicionar dentro de campo, consegue encontrar o seu companheiro livre para um passe, por exemplo. O lateral que se posiciona bem vai evitar de tomar a bola nas costas, de não conseguir defender, vai subir o ataque e não vai conseguir defender, ou vai conseguir se posicionar para chegar na linha de fundo. A parte tática no futebol vem se tornando cada vez mais importante e é muito importante que você entenda isso. Por isso, essa é a primeira dica que é muito importante. Quantos importantes eu já falei até agora, né? Mas é porque realmente é importante você entender isso. E eu acho que é algo que pode realmente, se você quer melhorar a forma que você joga futebol, é algo que vai fazer uma grande diferença para você. Eu vejo muitos jogadores que às vezes têm um condicionamento físico bom, têm uma capacidade técnica ali razoável, mas não sabe se posicionar dentro de campo, não sabe criar uma jogada, não entende isso. E é muito importante que você saiba adaptar, porque não é só você aprender a tática como se você fosse um treinador. Eu acredito que tem uma diferença da compreensão da tática do jogo coletiva para individual. Você precisa entender coletivamente a movimentação do time, mas individualmente você também precisa entender as suas movimentações. Alguns exemplos, né? O atacante, quando a gente está falando do Haaland, aquilo que a gente chama comumente no Brasil de facão, que é você entrar correndo na diagonal nas costas do lateral, no espaço entre 2 marcadores. De uma forma bem resumida, só para que todo mundo possa entender. É esse tipo de posicionamento. É você se posicionar entre 2 marcadores para poder receber a bola. É esse tipo de movimentação que o Haaland faz muito bem e que eu acredito que todo jogador que quer melhorar a forma como joga futebol deva investir em aprender, em desenvolver a sua inteligência tática, a sua capacidade de movimentação dentro de campo. Que muitas vezes você não precisa ser o mais rápido, você só precisa correr na hora certa. Segunda característica que eu acredito que faz um grande diferencial no futebol do Haaland, que é se inscrever aqui no canal. É, isso mesmo, o Haaland é inscrito aqui no canal da FUT. Brincadeira, mas se esse canal te ajuda, se os tutoriais te ajudam de alguma maneira, você se inscrever, deixar o seu like e deixar o seu comentário é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e para que a gente consiga fazer mais vídeos como esse. Então eu conto com a sua colaboração para a gente juntos ajudar outros jogadores a melhorar a forma como eles jogam. Combinado? Um outro ponto muito importante, um vídeo um pouquinho diferente. Normalmente a gente grava, se você já acompanha o canal, a gente grava no campo, mas hoje a gente tá gravando aqui no estúdio mesmo. Fiz uma cirurgia, não posso ainda ir pro campo, mas em breve a gente volta com os vídeos pro campo. E eu quero saber se você gosta desse tipo de vídeo. No vídeo de hoje a gente tá fazendo uma análise mais qualitativa, são atributos que eu acredito que o Haaland tem e que outros jogadores que querem melhorar também devam ter. Como a gente falou da inteligência tática. Se você desenvolve isso, lógico que você não vai se tornar um Haaland, mas eu tenho certeza absoluta que você vai melhorar a forma como você joga futebol. Agora, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você quer que a gente traga análises mais analíticas, que é onde a gente vai olhar na tela, olhar a jogada e fazer os desenhos. Se você acompanha o meu outro canal, Brazilian Player, você sabe que lá a gente faz alguns vídeos assim. Então deixa aqui nos comentários sua sugestão de vídeo, muito importante pra gente criar vídeo juntos. A sua sugestão a gente tá sempre acompanhando aqui pra saber que tipo de vídeo você quer que a gente faça. Segundo tópico também, muito importante, que é uma característica muito legal do Haaland, que é um diferencial de todos os bons jogadores, tem isso em comum, que é a sua competência técnica. O que seria competência técnica? Não existe uma forma mais simples de explicar isso do que colocando você
Caso você seja um atacante, mas vou imaginar que você é um atacante. Eu coloco uma situação onde você vai finalizar a bola no gol 10 vezes. Vamos imaginar que o lateral vai cruzar essa bola para você, você tem que dominar e finalizar no gol. E tem um goleiro. Se o lateral acertar os 10 cruzamentos, você tiver 10 oportunidades, quanto dessas 10 você vai conseguir acertar? 3, 5, 9, as 10? Isso é a competência técnica. Competência técnica não é você ser um gênio, criar grandes jogadas, mas sim, nas situações onde você se colocar, você ser eficiente, você ser efetivo. No caso do Haaland, isso se traduz como ele é um jogador que, quando finaliza no gol. Ele é um jogador que leva muito perigo. Quando ele tem a chance de finalizar, é muito difícil ele errar. E quando ele erra, é muito difícil ele errar 2 vezes no jogo. São ocasiões muito raras. Por quê? Competência técnica. Quando ele vai finalizar, ele domina aquele fundamento, ele domina o gesto técnico e ele consegue fazer com confiança. Por isso, a chance dele errar é muito menor. Óbvio que, mesmo sendo um excelente jogador, todo mundo erra. Mas quanto melhor for o seu nível técnico, quanto mais você dominar aquele fundamento, menos vai ser a chance de você errar. E ele serve para todos os fundamentos do futebol. Seja você um meia, quantos passes você acerta no jogo? Quantos passes você erra? Quanto menos passes você errar e mais jogadas você criar, maior vai ser a sua competência técnica. Vamos imaginar que você é um lateral. Quantos cruzamentos você consegue chegar na linha de fundo e acertar? Se você chega a 3 cruzamentos, você erra 2 e acerta 1, não é um nível técnico muito bom. Você deveria acertar os 3. E aí, se errar, errou 1. Se você é um zagueiro, quantas marcações no 1 contra 1 você vence? Isso é competência técnica. E se você quer ser um grande jogador, não só o Haaland, mas todos os grandes jogadores têm isso em comum. Uma capacidade técnica elevada. Óbvio que não é o caso aqui, mas existem aqueles jogadores que são diferenciados, que conseguem acertar um chute que ninguém acerta, conseguem fazer um drible onde ninguém conseguiria. Isso também é importante, mas não é o ponto aqui. Eu tô falando aqui do feijão com arroz muito bem feito, que é você conseguir acertar o passe, que é você finalizar. Eu tô falando para você finalizar do meio de campo, do meio da rua, um chute de longe com muita força, acertar uma falta do meio de campo. Não tô falando dessas situações complicadas, eu tô falando das situações comuns do jogo. Por exemplo, um atacante cabeceador. Se você tiver 2 oportunidades no jogo, se você não fizer pelo menos uma, você não tem um nível de competência técnica razoável, aceitável. Por isso, sempre busque desenvolver isso. Se você é um jogador do drible, busque a competência, a excelência nesse fundamento. Óbvio que você não vai desenvolver só o seu drible, você vai desenvolver as outras coisas. Mas se você é um jogador de velocidade, de drible, que joga pelas beiradas, um ponta, faça isso com excelência. Se você é um centroavante, ficou cara a cara com o goleiro, não pode se assustar e tem que finalizar. Se você é um marcador, você tem que ter mais acertos do que erro. Isso resume o que é competência técnica. E quanto maior for esse nível, maior vai ser, mais você vai conseguir se destacar dentro de campo, maior vai ser o seu nível como jogador. Por isso, esse é um ponto simples, porém fundamental, que qualquer jogador de futebol que queira jogar em alto nível, que queira ser um jogador profissional, queira jogar de final de semana, queira jogar um futebol com qualidade, precisa se atentar. Terceiro ponto muito importante, a força mental e a serenidade. E eu quero te fazer uma pergunta. Já pedi pra você se inscrever aqui no canal? Não? Então se inscreve aí. Já pedi, né? Mas tô pedindo de novo. Se inscreve aqui, muito importante pra gente continuar fazendo esses vídeos como esse, tá bom? Porque é importante o jogador de futebol ele ter essa força mental, essa serenidade, essa frieza. Eu acho que não tem uma forma mais simples de explicar do que fazendo você imaginar você jogar uma final de Champions League, de Libertadores, de Copa do Mundo, aonde você representa uma equipe, você representa os sonhos de centenas de milhares de pessoas e você tem uma responsabilidade ali. E se você quer ser um jogador de futebol principalmente profissional, você precisa aprender a lidar com situações como essa, porque você vai se colocar em situações de pressão, em situações desfavoráveis. E se você não tiver um controle emocional, no mínimo razoável, bom, você tem uma grande chance de se auto-sabotar. Por isso, esse é um ponto muito importante para o jogador de futebol. E o Haaland tem muito isso. É uma característica importante para o finalizador, para o centroavante, para o fazedor de gol, né? Essa frieza que você precisa ter, principalmente no cara a cara com o goleiro. Porque às vezes você vai ter uma única chance, e aí entra aquele ponto de posicionamento. Olha como tudo se encaixa aqui no vídeo. Se você tem um bom posicionamento, você vai conseguir encontrar ao menos uma chance de finalizar no gol em uma partida.
Você se posicionou bem, saiu cara a cara com o goleiro. Você sabe o gesto técnico de finalizar? Você sabe driblar o goleiro para finalizar? Você sabe fazer isso? Tá. Mas agora, se você sabe se posicionar, fazer o gesto técnico com competência, mas você não tem a calma, a serenidade, a frieza para executar essas ações. A sua mente vai te sabotar, você vai ficar nervoso, e mesmo que você já tenha feito aquilo várias e várias e várias vezes, você vai errar, porque é uma situação de pressão. E o jogador de futebol é necessário que ele desenvolva o seu lado emocional para conseguir lidar com esse tipo de situação, porque são situações muito comuns na carreira de qualquer jogador de futebol. Você vai ser testado, você vai se ver em situações com muita pressão, com esse lado psicológico. E se você não tiver um controle emocional para conseguir lidar com esse tipo de situação, você vai acabar se sabotando e jogando fora tudo aquilo que você já fez. Toda a sua inteligência tática, toda a sua competência técnica e toda a sua qualidade como jogador de futebol. Não que seja algo fácil ou simples esse controle emocional. Isso vai depender de jogador para jogador. Tem jogador que tem mais dificuldade ou tem menos. Isso com qualquer uma das dicas que a gente passou aqui. Tem jogadores que já tem um nível técnico natural deles. Outros não, precisam treinar, precisam se esforçar mais para desenvolver. Mas essa seria uma dica bônus. Se você tem uma dificuldade, você tem duas opções. Ou você vai e resolve, ou você fica reclamando, sabe? Ou você desiste. Se você tem uma dificuldade de controle emocional, não é da noite pro dia que você vai resolver, muito provavelmente não. Se você tem uma dificuldade na parte técnica, o que você precisa fazer? Aprender como melhorar. Isso também para o controle emocional, para todas as dicas que eu dei aqui. Você já sabe quais são as 3 dicas que eu acredito que são um dos principais diferenciais do Haaland. Agora, tudo que você tem que saber fazer é como que eu posso melhorar cada uma dessas dicas? Qual é a minha maior dificuldade? A minha maior dificuldade é posicionamento, é a parte técnica, é controle emocional? Você refletindo sobre isso, essa é a forma de você melhorar a forma que você joga futebol. Você pegar todas as características que a gente passou aqui nesse vídeo para te ajudar e você aplicar. Porque se você só assistir esse vídeo e não mudar a forma como você pensa, a forma como você joga, você nunca vai evoluir no futebol. Então eu trago aqui alguns ensinamentos da experiência que eu tenho através do que eu joguei futebol, através de companheiros que jogaram profissionalmente, para ajudar você que também quer jogar futebol, seja você que tem um sonho de jogar profissionalmente ou você que simplesmente joga de final de semana e adora esse esporte maravilhoso. Então, a dica final aqui, a dica bônus é: pegue todas as dicas que a gente passou aqui e aplique, porque se você só assistir esse vídeo, nada vai acontecer com o seu futebol. Beleza? Esse era o vídeo que eu tinha a trazer para vocês hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal da FUT. E é isso aí. Meu nome é Thiago Messa, sou um criador convidado. E esse era o vídeo que eu tinha a trazer para vocês hoje. Até mais. Valeu!